No dia a dia, percebemos que algumas contribuições sociais, como a contribuição para o PIS, a COFINS, a CSLL, possuem um perfil muito parecido com o dos impostos, sendo inclusive confundidas com eles. Muitas vezes elas estão no rol daqueles impostos arcados pelas empresas. Quando a gente vai estudar tecnicamente as espécies de tributos, a gente verifica que a principal diferença entre os impostos e as contribuições é que o produto arrecadado a título de contribuições é afetado ou vinculado a despesas atinentes à sua finalidade específica, a finalidade que ensejou a criação dessa contribuição. A existência da DRU, no entanto, deixa esse estudo um pouco confuso, gera alguns questionamentos acerca da constitucionalidade e também produz alguns efeitos no sistema tributário. O tema do nosso vídeo de hoje é a DRU. A sigla DRU designa a desvinculação de receitas da União. Antes de mais nada, vamos averiguar a origem dessa desvinculação. Em 1994, a Emenda Constitucional de Revisão número 1 criou o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização financeira. Os recursos desse fundo seriam aplicados no custeio de ações dos sistemas de saúde e de educação, de benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuadas, inclusive liquidação de passivo previdenciário e outros programas de relevante interesse econômico e social. Ou seja, o Fundo Social de Emergência, como o próprio nome diz, seria uma reserva financeira para promover a estabilização que era necessária diante de algumas inconsistências financeiras que a gente tinha naquela época, em 1994. Entre as receitas destinadas ao fundo, a gente tinha 20% das receitas dos impostos e das contribuições da União. Vejam que o que aconteceu em 1994 não foi bem uma desvinculação de receitas, mas foi uma vinculação a um objetivo específico, o do Fundo Social de Emergência. Inclusive, a receita dos impostos também estava destinada 20% ao fundo, muito embora os impostos sejam receitas não afetadas a despesas específicas. Então, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Foi a vinculação de receitas não vinculadas, no caso dos impostos, e a vinculação especial, no caso das contribuições. Havia um objetivo especial do Fundo Social de Emergência, um objetivo especial e emergencial, e por isso 20% das receitas dos impostos e das contribuições seriam afetados a esse Fundo Social de Emergência. De acordo com a Emenda Constitucional de Revisão número 1 de 94, o Fundo Social de Emergência só teria duração nos anos de 1994 e 1995 com o objetivo de ajuste fiscal. Feito o ajuste, o fundo seria extinto. Só que a Emenda Constitucional número 10 de 96 estendeu a duração do fundo de 1º de janeiro de 96 a 30 de junho de 97. Chegando perto do final do período de vigência, a Emenda Constitucional número 17 de 97 incluiu o período de 1º de julho de 97 a 31 de dezembro de 99. Então, de 94 a 99, nós tivemos sucessivas prorrogações da duração do Fundo Social de Emergência, que tinha essa vinculação especial de 20% da receita dos impostos e das contribuições da União. A Emenda Constitucional 27 de 2000 passou a prever simplesmente a desvinculação de 20% das receitas dos impostos e das contribuições sociais da União, sem vinculá-las a qualquer fundo. Essa foi a desvinculação propriamente dita. A partir daí, a gente teve a chamada desvinculação de receitas da União, a conhecida DRU. O prazo de duração dessa desvinculação era originalmente de 2000 até 2003. A Emenda Constitucional número 27 de 2000, ela previu também a desvinculação de receitas de impostos e contribuições sociais, muito embora não fizesse sentido a previsão de desvinculação de receitas dos impostos, tendo em vista que essas receitas já são desvinculadas. Isso só mostra que essa emenda aproveitou um resquício da redação anterior, que na verdade previa uma vinculação especial dessas receitas ao Fundo Social de Emergência. O fundo foi extinto pelo decurso do prazo mesmo de duração, apesar das sucessivas prorrogações,
mas surgiu então uma simples desvinculação. Não havia mais o fundo, mas essas receitas seriam destinadas a outros gastos que não as despesas originariamente previstas. Então não fazia muito sentido a previsão dos impostos, mas isso é um resquício da sua origem. Essa emenda ela excetuou também aquelas receitas que são destinadas a transferências constitucionais obrigatórias da União para os estados e os municípios, ou seja, não reduzia a base de cálculo das transferências. Chegando próximo ao final do prazo, em 2003, a Emenda Constitucional 42 incluiu nos 20% as contribuições de intervenção no domínio econômico, as CIDs, e prorrogou o período de duração de 2003 até 2007. Ou seja, agora a gente tinha a desvinculação de 20% das receitas dos impostos, que não fazia muito sentido, mas também das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico até 2007. Essa emenda de 2003 retirou da desvinculação o salário e educação. Chegando próximo ao prazo de sua duração, em 2007, veio a Emenda Constitucional 56 e prorrogou a desvinculação até 31 de dezembro de 2011. Posteriormente, em 2011, a Emenda Constitucional 68 prorrogou a desvinculação até 31 de dezembro de 2015. E aí veio a Emenda Constitucional 93 de 2016, que aumentou a desvinculação para 30%, retirou a previsão dos impostos, incluiu a previsão das taxas e prorrogou a sua vigência até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, nos 30 anos da Constituição Federal de 1988, apenas nos 5 primeiros foram mantidas as vinculações originais das contribuições sociais. Nos outros 25 anos, houve ou uma mudança da vinculação da finalidade das contribuições sociais, ou então uma desvinculação de pelo menos 20% das suas receitas, o que recentemente passou a ser 30%. A última emenda constitucional a prever essa desvinculação, a Emenda 93 de 2016, trouxe no artigo 76 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a seguinte redação: são desvinculadas de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral de previdência social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Essa emenda trouxe algumas inovações. Primeiro, um aumento do percentual de 20% para 30% do percentual da desvinculação, a exclusão dos impostos e a inclusão das taxas, e nos seus parágrafos houve a revogação da exclusão das receitas destinadas às transferências constitucionais obrigatórias aos outros entes federativos, ou seja, essa desvinculação pode causar um impacto na redução da base de cálculo das receitas transferidas para os outros entes federativos. A Emenda Constitucional número 93 de 2016 incluiu ainda no ADCT o artigo 76A, que previa a desvinculação dos impostos, taxas e multas dos estados e do Distrito Federal, e também o artigo 76B, que previa essa mesma desvinculação para impostos, taxas e multas dos municípios. Essa desvinculação para os demais entes não abrange a vinculação para despesas com saúde, educação e previdência, assim como as transferências obrigatórias e as vinculações para alguns fundos. Ou seja, a DRU se estende para os outros entes e o U da sigla não faz mais muito sentido porque a desvinculação agora não é só de receitas da União, mas de receitas também dos estados, Distrito Federal e municípios. Mas quais os problemas que a gente pode perceber com a DRU? Bom, o principal problema é a descaracterização das contribuições especiais, das contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, porque um traço característico típico que diferencia essa espécie de tributo para outras espécies é a afetação da sua receita à finalidade específica para a qual ela foi criada. Quando há uma desvinculação dessa finalidade, ou seja, uma desafetação de parte da receita dessas contribuições, elas ficam completamente descaracterizadas enquanto espécie de tributo próprio, enquanto a espécie contribuições especiais ou contribuições para fiscais
como vocês preferirem. Elas passam a não ter tanta diferença para os impostos. E aí a doutrina cria várias correntes. Existe uma corrente que entende que o artigo 76 do ADCT criou, na verdade, um novo imposto. Porque se você desafeta as contribuições, na verdade, elas viram verdadeiros impostos, com receitas que não são afetadas a despesas específicas. Então, ela teria criado novos impostos, o que poderia também ensejar um questionamento de constitucionalidade, tendo em vista que algumas contribuições têm base de cálculo e fato gerador própria dos impostos previstos na Constituição, o que é vedado pela Constituição originária. Então, seriam impostos criados por emenda constitucional e que já seriam inconstitucionais pela previsão da própria Constituição. Outros entendem que foi criada uma nova espécie de tributo, porque essa nova espécie teria uma finalidade específica, mas não teria sua receita afetada. Essa corrente não tem muitos adeptos. E ainda tem quem defenda que, na verdade, a DRU é simplesmente inconstitucional, que ela é incompatível com o texto originário da Constituição, com o sistema tributário previsto na Constituição originária. Parte da doutrina justifica e defende a existência da DRU em razão do número de exceções que temos à regra da não vinculação da receita dos impostos. No artigo 167, inciso 4 da Constituição, nós temos a vedação da vinculação de receitas dos impostos, o que caracteriza essa espécie de tributo. A espécie imposto ela é caracterizada pela não vinculação de sua receita a uma despesa específica. As despesas serão dotadas conforme o orçamento, só que ele traz uma série de exceções. A própria Constituição traz uma série de exceções. Então, essa corrente da doutrina entende que a receita dos impostos está muito vinculada em razão dessas exceções e a desvinculação das contribuições ela foi necessária para que o governo tenha alguma liberdade para a criação dos seus programas no orçamento. Ele precisa de alguma receita que não esteja previamente vinculada pela Constituição para dotação nos seus programas. Então, em razão do excesso de exceções, digamos assim, a não vinculação da receita dos impostos, do excesso de vinculação da receita dos impostos, portanto, a resposta foi a desvinculação das receitas das contribuições. No entanto, um outro problema reflexo apontado na DRU é o seu efeito no federalismo fiscal. Isso porque, com a desvinculação de parte considerável das contribuições, no caso hoje nós temos 30% de desvinculação, a União acaba dando preferência a essa espécie de tributo, porque essa espécie de tributo não tem a receita repartida com os demais entes. O que a União arrecada de contribuições fica com a União. Só que ela não teria tanto interesse em criar ou explorar tanto as contribuições, já que as contribuições têm receita afetada a despesas específicas. Com a desvinculação de 30% das contribuições, a União passa a preferir instituir e explorar mais, aumentar a sua arrecadação a título de contribuições, porque aí ela concentra receitas nela e não tem que repartir, não tem que repassar para os demais entes. Isso criou um movimento, isso corroborou, digamos assim, com um movimento em que a União cria mais contribuições do que impostos, tanto que as receitas da União com contribuições ela supera dos impostos, tendo em vista que os impostos têm que ser repartidos. O imposto de renda, por exemplo, tem 49% repassado para os demais entes. É uma atitude realmente antifederativa da União, centralizadora de suas receitas, e isso tem gerado uma série de problemas no nosso federalismo fiscal, e a gente tem visto isso com a crise nos orçamentos dos estados. É claro que não é a DRU que centraliza as receitas na União, mas ela possibilita essa centralização, ela corrobora com esse movimento de centralização de receitas na União. Talvez essa extensão da desvinculação para estados, Distrito Federal e municípios, feitos pela Emenda Constitucional 93 de 2016, tenha sido uma tentativa de compensar esses entes menores que tinham muitas reivindicações em face desse movimento de centralização da União. Há outros desdobramentos da DRU. Um exemplo disso é o déficit da Previdência, sobre o qual a gente já tem um vídeo gravado, vou deixar aqui no card para vocês. E outros desdobramentos podem surgir dentro de outras temáticas
que possivelmente serão objeto de vídeos futuramente aqui no nosso canal. O objetivo hoje foi apresentar a DRU, traçar a sua origem, de onde surgiu essa DRU, tratar da sua situação atual e levantar algumas críticas que são feitas a esse instituto. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem. Se gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões, nossas próximas temáticas. Um abraço a todos e até a próxima!